Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, 3 de fevereiro. Vamos falar aí do massacre que a gente levou no dia de hoje. Começar fazendo uma recapitulação aí da semana, do que teve, né? Desde da terça-feira, que foi o último dia que a gente gravou, como é que os mercados reagiram, principalmente na quarta, que a gente teve a fala a ata do Fed, do FONC, e a fala do presidente do Fed, né, o Jerome Powell, e hoje, que a gente teve o famoso payroll, né, que é o emprego não agrícola nos Estados Unidos, que foi muito forte. Vamos ver como é que o mercado reagiu. Vamos lá? Começando, vou começar pelos indicadores, na verdade. Vou aqui no calendário, vou colocar aqui essa semana. A gente vê aqui, ó, que na terça o Banco Central americano manteve a taxa, subiu em 0,25, né? Na verdade não é que manteve, mas foi em linha com a expectativa, né? Subiu lá para o 4,50, fez um comunicado levemente mais duro, mais hawkish, que a gente fala, só que na hora da entrevista coletiva, o Jerome Powell, como sempre, deu uma... Ele não consegue, né? Ele tem um espírito mais de pombo, e assim, o mercado foi com expectativa. Eles escreveram textualmente que os juros iam ficar mais alto por mais tempo, não sei o quê, mas ele deu uma vacilada ali, e o mercado continuou precificando um eventual corte de juros lá nos Estados Unidos ainda esse ano. Então foi bom, ativos de risco subiram, dólar caiu, né, que na quarta-feira, ó, dia 1º, olha só, o índice dólar caiu fechando 0,9, tá? E ontem ficou meio assim, retornou um pouco, mas estava todo mundo esperando hoje, que a gente teve o tal do payroll. Olha só, a expectativa era de criação de 185 mil empregos, só que veio 517 mil novos empregos em janeiro, sendo que em dezembro tinha sido 216. Olha só como é que está, assim, muito forte a criação dos Estados Unidos. O desemprego, a expectativa é que viesse 3,6 e um desemprego de 3,4. É aquele negócio, pleno emprego, né? Pleno emprego nos Estados Unidos. Continua aquela questão de ter mais vaga do que gente para trabalhar, praticamente, tá? E com isso, o que a gente teve? O mercado falando, talvez essa inflação aí vai persistir, o Fed vai ter que manter os juros mais altos por mais tempo. Com isso, a gente viu dólar forte, batendo praticamente todos os ativos, tá? Até, olha só, Nasdaq, olha isso aqui, ontem a bolsa de tecnologia lá tinha subido simplesmente 3,5%. Hoje devolveu um pouco, mas ainda forte a bolsa dos Estados Unidos, tá? Vamos chegar lá, tá? Então o índice dólar, o que a gente viu? Um movimento muito forte em 2 dias aí, ó, subiu praticamente 2% o dólar frente às principais moedas do mundo. E aquele negócio, tá vendo? No semanal já estava um pouco esticado, a gente vai ver que a gente apanhou em vários ativos, eu já falei, mas o que dá mais raiva é que não chegou no ponto de no semanal ele inverter a tendência, em muitos casos, tá? Vou trazer para o mensal aqui que eu tenho mostrado algumas vezes, olha só, o mensal meio que querendo falar assim, foi só uma quedinha mesmo, o dólar vai voltar a subir, porque se o juro lá ficar mais alto do que o mercado estava precificando, o dólar pode não enfraquecer tanto. E olha só, foi bem, ele tinha ficado parado esperando aqui na média de 20. Terminou de janeiro sentadinho lá assim, ó, vou ficar aqui na média de 20, e em fevereiro já veio dando cartão de visita aí, né? Então a gente vê o euro aí, ó, olha que loucura, o euro fazendo aquele padrão de reversão bem aqui na resistência, e pode ser que toda aquela história de dólar fraco tenha ido por água abaixo agora, né? Já, olha só, uma queda aí de 1% hoje no euro frente ao dólar, já fechando abaixo da média de 20, já vai ficar aquela questão, e aí? Né? Só que aqui entra no que eu falei, tá vendo? Pode ser que o euro pode voltar até aqui na média de 20 no semanal e ainda continuar uma tendência de alta do euro e o dólar caindo. Então, bem complicado, tá? Mas enfim, o euro a gente estava fora, vamos permanecer fora, ainda mais agora sem clareza de nada, né?
Vamos ver o que o mercado faz aqui na segunda. Talvez poderia dar uma compra aqui no euro, acho pouco provável, mas enfim. Dólar e ien, olha só, a gente conseguiu perder dinheiro em todas as posições que a gente tinha aberto do Sniper hoje, a gente vai ver. Dólar e ien, a gente estava aqui, ó, vendido no dólar contra o ien, ele simplesmente subiu 2% hoje. Pá, porrada. Se a gente olhar no semanal aqui, aquele negócio, tá vendo? Ainda pode continuar a tendência de baixa, mas estava relativamente esticado, aquela história, e foi. Assim, é uma coisa que a gente tem que refletir, eu acho que o importante desse projeto é muito trazer essas reflexões, que é o seguinte, a gente tem que pensar algumas coisas. Tem algo a se mudar na estratégia ou foi coisa que acontece? Eu acho que pode ter coisa para a gente mudar na estratégia, nesse negócio de ficar tudo para um lado, como eu falei várias vezes, muito contra o dólar. 2, a gente está aqui choramingando, mas se tivesse vindo o contrário hoje, se tivesse, tipo assim, não tivesse praticamente criado nenhum emprego em janeiro e o dado tivesse ido para o nosso lado, será que a gente ia achar que estava tudo perfeito? Então, é interessante esses momentos para a gente ver também como que o mercado dá essas viradas, né, e se preparar para isso. Mas, enfim, dólar e ien vai ficar nessa indecisão. Se a gente olhar no diário aqui, reverteu essa possível tendência de baixa? Ainda não, mas ao mesmo tempo ele já fez um fundo mais alto aqui e a gente vai ficar na dúvida. E tem aquela história do mensal lá, que eu já comentei, tá? Vamos monitorar, esse não pegou o nosso stop, vamos deixar rolar, tá aí, pode ser que pegue, mas assim, vamos ver, segunda-feira o price action aí vai ser determinante para a gente ver o que a gente faz. Se ele continuar acima da, se ele continuar acima da média de 20 aqui no diário, isso, a gente pode pensar em fechar essa posição aí, tá? Se o dólar começar a mostrar muita força. Euro e ien, a gente está vendido, ontem foi até a nosso favor, foi legal aí, o price action caiu 0,9, hoje o ien caiu muito mais do que o euro, então por isso o euro e ien subiu aí, também indo contra a gente nessa posição, né? Fazendo quase uma vela de engolfo aí também. Isso aqui, esse ativo aqui está difícil de ter uma direção, a média de 20 está quase reta aqui, né? Horizontal, desculpa. No semanal ele segue ali em indecisão, no mensal continua lá contra a gente, querendo fazer uma tendência de alta, enfim. Daqui a pouco nós vamos ter que começar a olhar o gráfico mensal para tomar nossas decisões, né? A gente já aumentou, lá no começo era o diário, aí a gente colocou o semanal como filtro, e daqui a pouco nós vamos ter que colocar o mensal também, ou fazer operações mais curtas, enfim. Vou refletir bastante aí sobre eventuais mudanças na estratégia. Dólar australiano, também a gente estava comprado, hoje uma porradinha de 2% contra a gente, né? Se essa tendência de dólar forte continuar essa semana, a gente vai acabar tomando stop em todas essas posições, até nas que não tomaram. Ainda estamos num leve lucro aqui no dólar australiano, tá? Mas é a mesma história, olha só, se a gente for para o semanal, é aí que eu falei, olha só, ele não perdeu a tendência de alta no semanal, né? Ele pode voltar até aqui. E eu já tinha falado isso em vídeos anteriores. Mas no mensal já começa a dar aquela pulga atrás da orelha, né? De ter sido só uma esticada aqui, tocou, voltou na média, para continuar caindo, né? Enfim, será que nós vamos ter que começar a operar no mensal agora? Ou ficar só em um time frame e pronto, né? Só no diário. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? A gente até... Eu cheguei a fazer uma coisa aqui e falei, não, eu podia ter comprado, não comprei. Foi bom que não comprou, né? Porque se tivesse comprado esse dólar australiano, eu não ia ter fechado, ia ter tomado mais porrada ainda, né? Enfim, vamos continuar monitorando aí. Petróleo também caiu simplesmente 3,6, olha lá, ele vinha fazendo fundos mais altos, tinha um suporte, uma linha de tendência de alta, ele ignorou isso e foi embora. Assim, é impressionante que foi muito forte, né? Foi tipo, se a gente fizer a conta aqui, ó, vamos lá no calendário. Ó, 517 mil, que foi o que veio, dividido pelo 185, que era a expectativa do mercado, ele veio quase 3 vezes, 2,8 vezes maior do que a expectativa, né? A quantidade de emprego gerado é muito forte, tá? Por isso esses movimentos estão assim. Então o petróleo a gente não tinha posição, mas aqui voltou a meio que resumir essa tendência de baixa que vinha também. Olha que interessante, né? No semanal ele veio aqui, tocou na média de 20 e parecia que ia querer
retomar a alta e os vendedores vieram forte aí hoje, né? No semanal aí, ó, foi um toque na média de 20 e foi embora. Vamos ver o que acontece semana que vem, tá? Ouro caiu também, olha só, no semanal já estava esticado, precisava só do gatilho para isso acontecer, né? E olha lá, olha no diário, olha o tamanho dessa porrada aí. Caiu 2,45, a gente estava fora. Já a prata, olha só, a prata ontem, isso que o mercado passa mais, às vezes a gente passa raiva. Ao longo do dia ela chegou a dar uma subida aqui, ó, rompeu todas essas máximas aqui, né, pegou as compras de quem queria comprar o rompimento aqui. A gente não chegou a fechar, óbvio, porque foi durante o dia e fechou o dia em queda de 2%. A gente chegou a ter $200 de lucro aqui na prata. E hoje, olha isso aqui, ele caiu simplesmente 4,7%, que era aquelas posições que mais impactavam na nossa coisa, no nosso portfólio. Falei isso algumas vezes. E vamos lá no history, nós tomamos 3 stop na prata, um stop no lucro e outros 2 stop tomando uma porradinha de $100 aí, tá? Dureza, né? Dureza. Então só hoje a gente perdeu $150. Isso dói, né? Se a gente troca $160, é pouco, mas se a gente multiplicar em reais aqui, ó, R$800 aí, ó, foi embora, né? Praticamente um dia. Isso aí faz diferença para qualquer um, né? Mas, assim, essa conta aqui é para isso, né, que ela tá. É para esse objetivo educacional, para trazer essas reflexões aqui, tá? Uma reflexão da prata é aquilo. A gente aumentou a exposição, por mais que tenha movido o stop, a gente estava muito exposto. Não tem como negar, né? Aqui, só na prata tinha uma coisa que era stop no lucro, não sei o que, mas mesmo assim, estava uma exposição muito grande na prata e uma exposição muito grande direcional contra o dólar, de certa forma, né? E o dólar mostrou as garras dele hoje. E olha onde é que o fera da mãe foi parar bem aqui, nesse nível de suporte. É aquilo que eu falei, olha só, no semanal ele voltou, e não dá pra gente falar que ele acabou essa tendência de alta da prata, né? A gente tentou colocar abaixo da média de 20 aqui no semanal e ele parou exatamente na média de 20. Teve aqui, ó, o stop mais baixo que a gente tinha era aqui, ó, close price, o mais baixo aqui, ó, 22,46, tá? Vamos ver aqui na nossa corretora onde é que ele chegou aqui. Silver, a mínima do dia. Low 22,27. Olha aqui, ó, o 46 está aqui, ó. Foi muito perto do nosso stop. Não quer dizer que ele não vai cair mais um pouquinho, pode cair, mas tá vendo? É aquilo que eu já falei algumas vezes, da gente ter uma posição menor de forma que o nosso stop possa ficar do outro lado da média de 20, porque é totalmente possível, não vou falar que é provável, é totalmente possível da gente ter visto, esticou, veio aqui, esticou, voltou na média de 20 e vai andar ainda, né? Mas tem aquela questão também de como que a gente estava apanhando, carregando essa posição, ficar muito tempo. Então, um aprendizado também é que talvez nesse momento aqui, ó, dessa lateralizada, não andou a nosso favor, fechar a operação. Ficar com o que vai mais para o nosso sentido, né? Não ficar com esse risco todo na mesa, pelo menos diminuir o risco que estava muito grande, né? Então são coisas aí para a gente aprender, né? E que com certeza vai entrar. Nós não vamos encerrar o projeto por causa disso. Foi um dia, foi uma porrada grande? Foi. Mas nós vamos seguir, tá? Fazendo as adaptações na estratégia, essa que é a ideia do Sniper. Eu tenho outras contas que eu opero, outras estratégias aqui, é a gente fazer todo esse educacional e ir refinando essa estratégia de trend following, sabendo os problemas dela, de forma que a gente faça uma gestão de risco e no longo prazo ela dê retorno para nós, tá? Mas é isso, aqui agora nós estamos fora da prata, né? E vamos deixar rolar, tomamos essa porradinha. Depois eu vou colocar lá na planilha todas essas trades aí de hoje, essas perdas aqui, tá? Vou preencher lá. Não vou fazer agora para não perder o tempo, que não faz diferença você ver isso aqui, eu fazendo ao vivo. Bitcoin, o Bitcoin caiu pouco, né? Comparando com tudo aí, o Bitcoin caiu 0,5. Continua lá, ó, os guerreiros do Bitcoin segurando, o que dá mais
segurança de que o Bitcoin está num nível importante aí, né? A gente viu ativos voláteis caindo, o próprio dólar australiano caiu 2% e o Bitcoin caiu meio. Isso aí chama atenção, né? Chama atenção como que, apesar dele estar meio lateralizado aqui, ele está querendo subir, né? Se a gente põe aqui, ó, um gráfico de 1 hora, ele está tentando fazer uma tendência de baixo, mas olha só, no de 4 horas aqui, o Bitcoin querendo subir, né? Não tem entrada pra gente no Sniper ainda, mas vou ficar de olho, tá? Próximo, vamos ver no semanal aqui como é que o Bitcoin está encerrando a semana, tá lá próximo da média de 20, né? Mais ou menos próximo, já afastou um pouco. Próximo ativo, Bolsa Americana. A Bolsa Americana, também como o Bitcoin caiu só 0,45, tá? O S&P, essa semana ele foi muito legal, olha só, eu tinha colocado essa amarela aqui, eu falei, olha, tem que romper isso aqui, e rompeu, e os touros conseguiram segurar, e tá naquela história, a Bolsa Americana ele pode tranquilamente retrair aqui na média de 20 antes de continuar subindo, sem perder essa tendência de alta, tá? Então, o mercado tem uma coisa que as pessoas falam que é o seguinte, o mercado ele vai para o lado que vai causar mais dor em mais gente, né? E por incrível que pareça, a Bolsa dos Estados Unidos, o lado que vai causar mais dor hoje é para cima, porque os fundos, tem muita gente vendido e muito leve, né? Então, interessante, a Bolsa Americana caiu pouco, para a gente, né, esperar uma volta aqui na média para entrar comprado dentro da estratégia do Sniper, tá? Bolsa da Alemanha caiu relativamente pouco também, 0,6, mesma coisa. Bolsa da Alemanha, na terça-feira, eu falei, compra, não compra, né? Depois que ele fez essa velhinha aqui, ó, se tivesse entrado, a gente podia ter pegado essa porradinha aqui e saído ontem. Essa é uma coisa que a gente pode também adaptar a estratégia, fazer uns trades mais curtos, né? Porque a gente fica gastando dinheiro com swap e quando vai muito forte contra a gente, então quando for nós só vou embolsar algumas coisas, mas também não pode ficar tomando muito revés. Então, algo que estamos pensando aí na estratégia também melhorar. Se você quiser dar sugestão, vou ficar esse final de semana pensando sobre estratégia, o que a gente pode eventualmente mudar. Não pode ficar o tempo inteiro mudando a estratégia, eu continuo acreditando no trend following, se a gente olha no semanal, o price action faz sentido, então pequenos ajustes dentro da estratégia ainda, tá? Bolsa brasileira, você viu ali que pegou nosso stop também foi próximo, olha só, cadê Bolsa brasileira? Aqui ó, a mínima hoje aqui foi low, 108,428 e o nosso coisa fechou no close price 109,086. Vamos lá, vamos ver aqui no gráfico. 109, por aqui, né? Fechou aqui, pegou o nosso stop. Aqui tem coisa de Brasil também, apesar de, né, dos ativos terem ido mal, tem coisa de Brasil, ruído, o Lula continua dando uns discursos meio esquisitos, né, botando o Banco Central na parede, enfim, rompeu essa mínima aqui, ó, hoje, né, que estava com esse suporte aqui ruim, que ele estava fazendo fundos mais altos, né, pode ainda, que pode ser um fundo e voltar a subir, pode, mas enfim, pegou uns stop aí, pegou nosso stop, esse também doeu, né, estava indo até bem, mas aqui, ó, $90. É outra coisa que a gente pode fazer, olha só, a gente podia ter pelo menos ontem fechado, só que é difícil, porque ele estava acima desse suporte, a gente acha que vai segurar. Mas por um lado a gente podia falar, ó, parou de ir para o nosso lado, não, que era a nossa tese, estava bonito, parou, vamos sair fora, a gente podia ter saído fora aqui e diminuído esse prejuízo, tá? Talvez seja um pouco isso, seja mais, sair mais rápido das operações que não tem no nosso favor, pode ser que mude bastante o nosso resultado. Por fim, o último ativo aqui, o dólar, que a gente também está vendo bem. Mesma coisa, ontem, olha só, o dólar chegou a cair 2% ontem, depois recuperou. Ontem nossa conta estava linda, em algum momento no início do dia, essa nossa conta aqui, ó, chegou aí para mais de $2.000. A gente estava num lucro lindo de manhã cedo, até mandei no grupo de WhatsApp lá. Só que o mercado virou e hoje, olha isso aqui, ó, já vou adiantar, hoje a gente teve a maior perda da história do Sniper em um único dia, perdemos 14,6%, foi uma porrada muito grande, né? Em termos nominais aí, hoje foi, eu já falei do prejuízo, né? Aqui, ó, $276, na verdade ali foi as que fecharam, então considerando o lucro flutuante que a gente tinha, perdemos aí $276 em um dia, né? 14% da conta, porrada,
É kamikaze, né? O sniper é kamikaze, mas foi dureza. Olha aqui esse risco. E é difícil, a gente estava recuperando, ó, dá pra ver que tinha aos pouquinhos a gente estava vindo e tomou essas porradas. A gente não pode ter essas porradas aqui, porque tá vendo? É o que acontece, olha só, a gente tá vendo subindo e pum, vem porrada, aí vem porrada. Então a gente tem que tirar as porradas contra a gente e conseguir dar as porradas para cima, né? É muito impressionante como que quando a gente tá bem posicionado, a porrada não vem, né? Vem as porradas sempre contra a gente. Isso é uma coisa interessante. As maiores altas que a gente teve, né? Que ó, o melhor dia foi 9% até hoje, sendo que a gente teve já algumas vezes perdas maior que essa, né? Correndo o olho aqui, a gente vê, sei lá. Aqui teve 14, dá até para fazer aqui deixa eu ver, certo, formato, conditional formatting, color scale, aqui ó, vou fazer isso aqui, é legal, eu quero invertir. Colocar mais leve, vermelhinho leve, amarelinho leve e o verde leve. Aqui ó, a gente teve umas perdas que a gente consegue ver mais fácil. Aqui ó, perda 7 no dia 3, 4, a maior sem dúvida foi esse 14 aqui, né? Eu acho que tinha uma outra maior ali, que eu acho maior do que esse 9 aqui, se não me engano. É só fazer aqui, ó, deletar isso aqui, ó. A gente vai ver uma perda lá. O dia tinha sido 7. Então agora virou 14. Porrada, né? Que negócio, se tivesse sido nosso favor era lindo, ia estar comemorando, ia estar gênio aqui. Aquele negócio, o mercado faz a gente se sentir gênio ou gênio. Mas esse drawdown aqui foi forte, né? Foi forte aí. Bem complicado. Mas enfim, vamos seguir aqui. O dólar subiu 2 e é aquela mesma coisa. Nada garante também que ele agora vai fazer uma tendência de alta. Pode continuar essa queda. Eu acho que a gente tem que, assim, nosso stop tá lá, para a gente considerar que a gente está errado. Ele tem que ir no nosso stop. Vamos ver, às vezes hoje o mercado exagerou na reação. Ó. Se a gente olhar aqui no... Tá vendo? Tá um pouquinho acima da média de 20. Nosso stop tá em um lugar legal. Vamos deixar rolar. Só que aquele negócio, por mais que essas trades todas nossas aqui vão para o positivo, vai ser difícil compensar o peso grande que a gente tinha na prata. É o mesmo problema que a gente teve na primeira temporada, de certa forma, com o carbono, né? Quem está acompanhando há mais tempo vai lembrar, deixa eu mostrar ele aqui, ó, que é basicamente esse ativo aqui, que teve quando começou, a gente estava ganhando uma grana, aí começou a guerra da Ucrânia, a gente perdeu o lucro e tomou uma porrada. Um único ativo. Isso a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Então, foi um erro, sem dúvida, ter aumentado a exposição na prata, por mais que a gente tivesse com lucro nela. Tinha que ter colocado, então, um stop muito perto, alguma coisa desse tipo, tá? Enfim, aprendizados aí, vamos conversar, o Snap vai manter. Eu falei várias vezes que tinha que ter pelo menos 50 operações para a gente poder avaliar. Nós já chegamos a 48, então já dá para a gente ter uma ideia na estratégia, apesar de que temporalmente não foi assim, já foi quase 6 meses, né? Mais de 6 meses de estratégia, mas a gente vai fazendo uns ajustezinhos e ainda acho que tendo tendência, a gente ajustando a estratégia, ela vai ser vencedora. Deixa seu comentário, o que você acha? Você acha que a estratégia não tem chance de ser vencedora? Enfim, fala aí, tem um coração aberto aqui, a transparência, mostrando tudo, tá? Para terminar, mostrar o nosso famoso yield de 10 anos lá nos Estados Unidos, que hoje simplesmente subiu 3,6%, uma alta forte aí, né? Abriu em 3,4% praticamente e fechou em 3,52%, então subiu 10 basis points aí o juro de 10 anos nos Estados Unidos, que é um movimento que é relativamente forte aí para juro, mas é a mesma coisa, ainda não rompeu a tendência de baixa, de certa forma. Então, foi só o mercado fazendo uma coisa forte, que se a gente não tivesse tão exposto em prata, talvez a gente não tinha tomado porrada e podia até continuar surfando a onda, beleza? Com isso vamos encerrando, espero que você tenha gostado, mais uma vez eu
agradeço a confiança, você está chegando até aqui no vídeo. Um forte abraço para você e um bom final de semana.